Boa tarde, vamos começar. Hoje vou apresentar o que já estamos à espera há tanto tempo, é a nova API para datas e tempo, numa das melhores linguagens no mercado, que é a Java. Poucas palavras sobre mim, meu nome é Alexandre Gozuno, estou a trabalhar nesse momento no projeto Arctic. Como podem ver, de vez em quando podemos sair do projeto para ver a família, dar esse tipo de apresentações. Portanto, não é assim tão mal como vocês podiam ter ouvido. Vamos ter uma nova API para datas, daqui um bocado, no próximo futuro, quem sabe quando é que é. Tudo foi desenvolvido dentro do projeto J7310 e vem substituir toda a infraestrutura baseada em Java Util Date e Java Util Calendar. Mas primeiro vamos perguntar-nos, realmente precisamos de uma nova API, esse tão mal o existente? Eu digo que sim. Trabalhar com as datas nunca foi fácil, pode ser melhor, muito melhor. Então, quais são os principais problemas? Na versão 1.0 já foi introduzido o System Current Time Milliseconds e Java Util Date. Estão a guardar o tempo o Date está a guardar o tempo num formato mais próximo de humano. O principal problema é que os argumentos que têm a ano têm que ter um offset do ano 1990. Não foi fácil para os programadores, estava sempre a gerar bugs. O janeiro é representado por 0 em vez de 1. Também deu muitos bugs. Infelizmente, essas classes apenas representam a combinação entre data e tempo. Não existe atualmente nenhuma classe que só, por exemplo, guarde o tempo, ou uma data, ou um mês, ou um ano. E também muito fácil de internacionalizar essas classes, de representar uma data em várias línguas. Para resolver os problemas, o Sun tentou introduzir em versão 1.1 o Java Util Calendar, mas também foi cheio de bugs. É impossível de formatar um calendário, temos de converter para uma data, utilizar um determinado formato, não é user-friendly. Também em janeiro é representado por 0, parece que eles nunca aprendam. E não é type safe. O que quer dizer com isso? Temos de utilizar constantes inteiros para ter acesso a um ano, um mês, um dia, mas também a verdade seja dita, na altura não havia numerados. É muito difícil. O calendário também está a guardar o estado em dois formatos diferentes, em nanosegundos e em um set de dados de ano, mês e o dia, esses todos, que também está a gerar muitos problemas nos ambientes multithreading. Mas o principal problema, o que eu acho que é as classes Java Util Date e Calendar são mutáveis. O que é que isso quer dizer? Que cada propriedade da classe, antes de ser devolvida, tem que ser clonada. E é muito difícil de utilizar este tipo de classes num ambiente multithreading sem ter uma sincronização externa. E também, qualquer classe baseada nessas duas, que é Java SQL, Time e qualquer classe baseada de tempo, herde esses bugs que não facilitam a nossa vida. Isso vai mudar. Já estamos à espera, chegou uma nova API, e não é só a minha impressão que nós precisamos de uma nova. Por exemplo, está aqui um rapaz de Stack Overflow a dizer que nós temos de mudar para o JTime. Tivemos de sofrer mais ou menos até 2005, o ano em que foi lançado uma biblioteca chamada JTime, que tornou-se mais ou menos por default a biblioteca que tem que ser utilizada. Mas é uma biblioteca externa e não é sempre podemos utilizá-la. A nova API foi buscar o melhor possível do JTime e introduziu diretamente em Java. E foi tudo standardizado. Então, mas porquê que as novas APIs são as melhores? Acho eu que tem a ver com os principais critérios de desenho. Todas as classes e métodos estão a seguir os segundos princípios. Os métodos no API estão muito bem definidos e o seu comportamento é muito claro e esperado. O API fornece uma interface muito fluida, melhorando bastante a perceptividade do código. Aqui está um exemplo. Como a maior parte dos métodos não permitem parâmetros null e no retorno parâmetros null, é possível encadear esses métodos que geram um código espetacular. A maioria das classes na API são objetos que são imutáveis, significando que depois de ser criado não pode ser alterado. Tem de ser criada uma nova instância e essa nova instância já tem um estado alterado que nós estamos à espera. E a API é extensível em todo lado. Podemos definir os nossos calendários, ajustadores, queries, mais umas coisas. Vamos então ver o que é que há de novo.
A primeira inovação na nova API é que agora há duas maneiras de representar o tempo. Uma maneira representa um tempo em termos humanos, utilizando as unidades que estamos habituados dia a dia, ano, mês, dia. A outra forma é tempo de máquina, que mede o tempo de forma contínua ao longo de uma linha de tempo a partir do época, que é ano 1970, acho que 1 de janeiro de 1970, e que tem uma resolução de nanosegundos. Então vamos olhar para as classes de tempo da máquina. A primeira classe é Instant. É útil para capturar um instante de tempo, é muito similar ao current time em milliseconds. Representa um tempo que começa o tempo que começa com o primeiro segundo do dia 1 de janeiro de 1970, chamado a época. A instante que ocorre antes da época tem um valor negativo. Depois da época tem um valor positivo. Aqui está um exemplo que utiliza essa classe. O método toString produz o segundo resultado. Esse formato segue o padrão ISO 8601, adotado em todo o mundo. Há métodos também para acrescentar ou subtrair o tempo. Também temos métodos para comparar instantes, como o isAfter, isBefore, estão a dar uns resultados bastante espectáveis. A classe Instant não funciona com unidades de tempo humano. Mas se quisermos utilizar isso, é muito fácil de construir uma classe humana, chama Local Datetime, a partir do OffInstant. Como já disse, fornecem métodos muito utilitários, que são muito fáceis de ler e de perceber o que é que eles fazem sem ler a documentação. Após podemos obter os valores de unidades desejadas e imprimir num formato mais humano. A classe duração é um conceito totalmente novo, a primeira vez na linguagem Java, representa a diferença de tempo entre dois instantes. É apenas lido com unidades pequenas, com milissegundos, segundos, minutos e hora. Claro, podemos ter uma duração de anos, mas tudo é representado em essas unidades pequenas. A duração pode ter um valor negativo se for criado com um ponto final que ocorre antes da época. Aqui está um exemplo como podemos fazer com essa classe. Temos várias fábricas estáticas para a criação do objeto, dependente da unidade de input, se é um minuto, se é um segundo. Ao lado podemos ver o resultado de impressão. Este também é um standard adaptado para representar a duração. Podemos obter a duração, também podemos obter a duração entre dois instants com o método between e muitas outras coisas fixas. De volta ao tempo humano. Só para lembrar que a base do tempo humano são unidades da nossa vida diária. E tem muitas classes, e tem muitas mais classes do que tempo da máquina. Também, finalmente, existem enumerados para especificar coisas tão simples como dias de semana ou meses do ano. A enumeração Day of the Week consiste em 7 constantes que descrevem o dia de semana, de segunda a domingo. Tem valor inteiros, que começam com 1 e acabam em 7. A utilização dos enumerados torna o seu código muito mais legível. Esta enumeração também fornece uma série de métodos. Por exemplo, o código está a adicionar 3 dias à sexta-feira, o resultado é segunda-feira. Utilizando um método que é displayName com um textile apropriado, podemos obter uma string que identifica o dia na linguagem do utilizador. Falámos sobre a internacionalização, últimas linhas e primo valor de sexta-feira em língua portuguesa. Muito fácil, nada comparando com o que já temos atualmente. A enumeração math inclui constantes para 12 meses, de janeiro a dezembro. Tal como acontece na enumeração Day of the Week, o mês é strongly typed. A classe inclui alguns métodos específicos. Por exemplo, temos o maxLength para imprimir o número máximo possível de dias do mês. O fevereiro tem no máximo 29 dias, no mínimo 28 dias. O método particularmente interessante é First Day of the Week, que retorna o dia do ano e que começa um mês, utilizando o flag para saber se o ano é bissexto ou não. Por exemplo, o mês de dezembro, o resultado é o mês de dezembro no ano bissexto, um ano que não é bissexto, vai dar o resultado de 335. Para alguém, isso dá jeito. O enumerado também implementa o método getDisplayName para obter a representação do mês na linguagem do utilizador. Chegamos às datas. A nova API fornece 4 classes que lidam exclusivamente com informações de data, sem tempo, sem nada. A primeira classe é a LocalDate, que representa o ano, mês, dia do calendário e é útil para representar uma data sem tempo. Podemos
utilizar o local date para guardar um enviamento tão básico como data de nascimento ou data de casamento. Os exemplos utilizam vários métodos com prefixo of e with para criar instâncias de local date. Também podemos obter facilmente, por exemplo, a data de próxima quinta-feira, que é o 19, a mega festa da nova base. Além dos métodos usuais, a classe localDate oferece getters para obter informação sobre a determinada data. O método getDay of the week retorna o dia de semana, o tal enumerado. Por exemplo, podemos imprimir o dia de semana em que vamos celebrar o Natal, que é quarta-feira. A última linha está a obter o número do dia do ano, que é 31 de dezembro, cai no dia 365. Mas se não preocupamos com o dia, não interessa o dia. Por exemplo, queremos guardar a data de matrícula do carro. Também existe uma classe para isso. Chama-se irmã. Tem muitos outros métodos, mas mais importantes é o tamanho do mês. Por exemplo, no mês de dezembro tem 31 dias. O fevereiro desse ano teve 28 anos. O fevereiro, no 2016, que é o ano bissexto, vai ter 29 dias e vai ter 366. E o ano vai ter 366 dias. Quer guardar apenas o mês e o dia, há uma classe para isso. Chama-se monthDay e representa um dia de um determinado mês, como por exemplo 1 de janeiro, que é o ano novo, que é igual em todo o ano. O exemplo a seguir está a utilizar o método isValidYear para determinar se o dia de 29 de fevereiro vai acontecer nesse ano. Que para o 2013 o resultado é falso. Então o último é a classe Year, que obviamente representa um ano. O exemplo a seguir utiliza o método isLeap para determinar se é o ano bissexto ou não. Mas o tempo. Claro que a nova API tem algumas classes que também guardam o tempo, sozinho ou com uma data. Vamos olhar por mais importantes. A classe localTime é semelhante às outras classes, cujo nome tem um prefixo local, mas lido só com tempo. Essa classe é útil para representar um tempo de um dia, como por exemplo a hora de início da nossa apresentação. Há getters para cada propriedade separada, para a hora, para o minuto, e para o segundo e para o nanosegundo. Além disso, existem algumas constantes bastante úteis, como por exemplo o tempo de meio-dia, ou o tempo mínimo, ou o tempo máximo. Também é muito fácil de combinar com uma data, basta utilizar o método addDate. A classe localTime não guarda o fuso horário, ou o offset. A classe que lida e data e com hora é a localDateTime. É usada para representar a data com o tempo. E na verdade é uma combinação de localDate da classe localDate com a classe localTime. Além do método now, que quase todas as classes têm, também fornece vários métodos que criam um novo objeto, como no exemplo que estão a ver. Como já tínhamos visto, é muito fácil de converter uma classe de tipo instant no localDateTime, fornecendo a zona, o ID da zona. Existem também métodos para adicionar e subtrair horas, minutos, dias, semanas, meses, o que for. O exemplo mostra, temos os exemplos dessa manipulação de data. Não se lembre que a fim de cada método temos uma nova instância do objeto. As classes mais complexas para representar uma data e hora são as combinadas com o identificador de zona ou a diferença do horário, o offset. Cada fuso horário é descrito por um identificador e normalmente tem o formato de região barra cidade. E a diferença do horário a partir do meridiano de Greenwich, ou chamado offset. Por exemplo, o offset de Tóquio é mais novo. A nova API tem duas classes para especificar esses conceitos, a Zone ID e Zone Offset. Mais um exemplo. A primeira parte obtém um identificador de zona local, de zona default do sistema, cria uma nova instância com uma classe, uma nova classe que combina com a data e a hora, e o identificador imprime apenas o zona, imprime apenas o offset. A segunda parte faz o mesmo, mas para o fuso horário do meu país de origem. Notem que Z é a representação default para o fuso horário UTC. Isso não é final, ainda estão a decidir se é assim que eles querem apresentar a zona UTC. Agora vamos combinar o fuso horário com mais algumas coisas.
Vamos olhar para as 3 classes temporais que trabalham com fusos horários. Temos o ZoneDateTime, que lida com uma data, hora, um fuso horário e um offset. Temos o OffsetDateTime, que só tem a data, hora e offset. E temos o OffsetTime, que apenas tem o tempo e offset. A classe ZoneDateTime realmente combina a classe de LocalDateTime com o ZoneID. É muito semelhante ao que temos agora, é o Gregorian Calendar. O exemplo define a hora de partida de um voo de Lisboa a Tóquio, com o ZoneDateTime no fuso horário do Europe-Lisboa. O método WithZone Same Instant e mais, estamos a adicionar uma duração de 10 minutos e 10 horas e 50 minutos, são usados para criar uma ZoneDateTime que representa um tempo de chegada a Tóquio. O objeto DateTimeFormatter é utilizado para formatar uma instância de ZoneDateTime. Isso produz o segundo resultado. Pretty simple and no magic required. A classe OffsetDateTime combina a classe LocalDateTime e a classe ZoneOffset e tem as propriedades das ambas. A classe OffsetTime combina a classe LocalTime com a classe de ZoneOffset. Mas queremos fazer mais. Vamos para a parte de extensibilidade. A interface Temporal Adjuster, no pacote Temporal, fornece métodos que levam um valor temporal como input e devolve outro valor, outro temporário de mesma instância, mas com algo alterado na classe. Os ajustadores podem ser utilizados com qualquer tipo de dados temporais, datas, meses, anos e segundos. Se vamos chamar o ajustador com ZoneDateTime, o resultado também vai ser um ZoneDateTime. Já existem alguns ajustadores predefinidos para controlar o primeiro e o último dia do mês, ou o primeiro ou último dia do ano, ou o último quarta-feira do mês, ou o primeiro terça-feira após uma data específica. E muito mais. O exemplo está a utilizar um ajustador e conjunto com o método with para obter as novas datas com base na data original de 12 de dezembro de 2012. A parte mais importante é que é possível criar o seu próprio adjuster. Para fazer isso, temos de criar uma classe que implementa a interface Temporal Adjuster e o método AdjustInto. Por exemplo, a classe PayDayAdjuster, por exemplo, é uma implementação desse exemplo. O que a classe faz é trabalhar a data de input e retornar o próximo dia de pagamento. Assumindo que o pagamento ocorre uma vez por mês no dia 25, o nosso dia sagrado, se a data calculada cai num sábado, então a data de pagamento vai ser uma sexta-feira. Se é um domingo, então a data de pagamento vai ser no próximo segunda-feira. E se precisarmos identificar todos os dias de pagamento até o final do próximo ano, isso deve resolver o problema. O que é que pode ser mais simples do que esse exemplo? O dia de semana vai ser impresso em português e também pode ver como a classe irmã está a servir para apenas mostrar o mês, para imprimir o mês. Está aqui o resultado. Poderiam tomar notas se gostam de planear o seu orçamento para o próximo ano. Mas se queremos obter algo mais complexo a partir de uma data, que se não tem getter, não tem setter, ou se não sabemos qual é, ou não queremos saber qual é a implementação concreta da classe. Para isso existe um objeto novo, Temporal Queries, que nos permite fazer isso. Existem também diversas queries predefinidas na classe Temporal Queries, como por exemplo a consulta de precisão, que devolve a unidade mais pequena que pode ser tornado por um objeto temporal. O exemplo a seguir usa a consulta de precisão em vários tipos de objetos. Também podemos criar as nossas próprias queries. Uma maneira de fazer isso é criar uma classe que implementa a interface Temporal Query e mete Query Form. Mas vamos fazer um exemplo com as particulares expressões lambda. Então, criei uma classe que vai nos dizer se podíamos ir de férias, dado o período de entrega predefinido, os períodos de entrega predefinidos. Podem observar uma nova classe, period. É similar à classe de duração, mas manipula os dados... mas manipulo unidades maiores, como o ano, o mês e dias. Estou a guardar, por exemplo, o deadline.
apenas estou a guardar a data de início e período. Isso nos permite esquecer uma vez para todos daquelas colunas de from e to, ou valid from, valid to, nas nossas bases de dados. Agora precisamos apenas de guardar a data de início e período. E também me permitia experimentar um pouco com as streams, em vez de iterar o hashmap. Assim, uma data chega e se não coincidir com os prazos, posso ir de férias. De acordo com o exemplo, posso tirar um dia de férias em dezembro, mas vou ter que trabalhar nas outras datas desejadas em janeiro e setembro do próximo ano. Portanto, estamos quase lá, mas ainda falta muito trabalho. Também é importante migrar as bibliotecas existentes. Para prepararmos para o futuro, os tipos inteligentes da Oracle acrescentaram alguns novos métodos nas classes existentes atualmente, que vai nos dar uma ajuda na migração. Portanto, podemos obter um instante a partir de um calendário, podemos obter um zone daytime a partir do Gregorian e muitos outros métodos úteis. Ok, está quase. Então, para recapitular, hoje apresentei-vos algumas das inovações mais importantes na forma como é que vamos manipular a data e horas. Algo que eu vos apresentei vai ser alterado, algo não. Só para mencionar, tive de secar duas versões diferentes de Java, porque algumas coisas mudaram. Também os rapazes do Microsoft podem dizer que eles já tiveram isso há anos e a implementação deles é melhor, o que posso responder apenas com essa estatística das linguagens mais populares no mundo. Dúvidas? Foi um bocado atrás.